Muito boa noite, pessoal. Estamos felizes mais uma vez, porque o Senhor nos dá a oportunidade de adorá-lo, de aprender da sua palavra nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, dando sequência às nossas exposições em 1 Pedro. Essa epístola que certamente muitos já têm nos ensinado e nos desafiado, no modo como temos nos portado na nossa peregrinação nesse mundo. Nessa noite, nós vamos ler a partir 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. 1 Pedro 4, 12. A palavra de Deus, que é autoritativa para nós, nos diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Somente até aqui? Vamos mais uma vez a Deus em oração, clamando que Ele nos abençoe agora, nesse momento da exposição da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós damos graças ao Senhor porque já temos chegado até aqui na exposição dessa epístola, nesses estudos. Temos visto, Senhor, muito da sua glória, do seu poder e muito do que o Senhor nos chama a fazer em Cristo Jesus. Clamamos que mais uma vez nessa noite o Senhor nos abençoe, permita com que nós possamos contemplar ao nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra e que assim, uma vez contemplando ao nosso Senhor Jesus Cristo, na sua revelação, tenhamos todo o encorajamento necessário para a nossa ação aqui na nossa peregrinação. Abra, Senhor, os nossos olhos, desvela o nosso entendimento e faça, Senhor, com que a sua palavra seja o nosso prazer e a comunhão nossa com a Trindade seja aquilo que verdadeiramente nos alegra nos nossos dias. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, recentemente eu passei por uma experiência que já era aguardada, mas não muito esperada no sentido de que ela era um pouco temerosa para nós, que foi o parto da minha esposa. Minha esposa publicou, no grupo das mães, eu acredito aqui da igreja, um pouco do relato do parto, de como é que foi a experiência. E foram muitas coisas, assim, interessantes, muitas coisas emocionantes, mas sempre que a gente pensa no parto, nas dores do parto, Minha esposa, graças a Deus, teve um parto normal, a gente fica com medo da questão das dores, As dores do parto são muitas vezes comparadas ou proclamadas como as dores mais doloridas que um ser humano pode sofrer. De fato, muitas mulheres, temendo essas dores, decidem por ter uma cesárea.
já marcam um período, né, que já sabem ali que será mais ou menos um período que não chegarão a ter essas dores. Muitas pensam que não têm capacidade mesmo física de suportar essas dores e, portanto, marcam uma cesárea para que não venham senti-las. Essas dores, de fato, são temerosas e a Escritura fala sobre elas. A Escritura nos ensina que essas dores são multiplicadas, aumentadas, por causa do próprio pecado da mulher e do homem ali no Éden. Todavia, uma coisa foi muito marcante nessa experiência. Nós tínhamos, né, mais ou menos. Eu, sinceramente, entrei nessas dores, né, em conjunto com a minha esposa para apoiá-la, tendo pouca ciência de como é que funcionava exatamente as contrações, né, a sua duração, o tempo, mas a gente foi descobrindo um pouco mais também no processo. Então, assim que a bolsa da minha esposa estourou, nós nos dirigimos, né, ao hospital e as contrações começaram muito leves, muito rápidas, muito passageiras, mas elas foram aumentando, aumentando com o tempo, aumentando em sua intensidade. E quando as dores começaram a ficar assim bastante fortes mesmo, era muito interessante ver os dois estados da minha esposa. No momento em que vinha a contração, alguns segundos, aproximadamente 5 segundos, eu diria, antes da contração vir, ela já sabia que a contração viria. Então a gente se preparava, né? Tem todas as formas ali de tentar aliviar a dor da contração. E a contração vinha. E aí a minha esposa mudava. Ela quase que entrava, entre aspas, assim, num transe, né? Ela ficava num estado distinto, uma respiração muito forte, fazendo certos movimentos com o corpo. E enquanto essa dor durava, era nítido que ela estava sobre um tipo de dor tão forte que era anormal, que ela não conseguia se expressar, ela não conseguia falar, ela não conseguia pensar, ela não conseguia fazer nada, somente passar por aquela dor. Só que imediatamente, no momento em que a dor acabava, era como se ela nunca tivesse passado por aquilo. São dois estados muito distintos. Ela ficava completamente prostrada na dor no momento da contração, e assim que a contração passava, ela conversava normal, comia, podia ter alguns segundos ali, né, alguns minutos às vezes, dependendo do momento, conversando, tudo mais, até que imediatamente voltava outra contração. Essa diferença entre os estados foi muito impactante, mas foi mais impactante ainda quando o parto mesmo aconteceu. As dores elas foram aumentando, o espaço entre as contrações diminuindo. A gente passou aproximadamente 12 horas desde o rompimento da bolsa até o nascimento da nossa filha. Ah, e exatamente no momento em que a Elizabeth nasceu, que as dores cessaram, a minha esposa estava nova, como se tivesse acabado de acordar e pronta para o dia. E o pai, pelo contrário, estava um caco. Eu até falo, né? Falei para os meus parentes que a minha esposa, depois, a gente tirando foto ali, né? E no outro dia também, ela saiu muito bela nas fotos, sorridente, aparentemente completamente descansada, e eu tava como se tivesse passado um caminhão em cima de mim, sendo que eu não tinha sentido as dores do parto. Felizmente, né? Essa mudança de estados, muitas mães são capazes de relatar e que nos apresentam uma realidade que se manifesta em outras coisas da vida. Assim como no parto, existem dores que são intensas e fortes nas nossas vidas, mas que assim que elas cessam, a gente não necessariamente se esquece de como elas são, mas elas são os meios pelos quais a gente obtém o alívio. E muitas das mães nos falam, né, que justamente somente o sentimento de segurar o filho nos braços, de poder amamentar, é como se ela nunca tivesse sentido aquelas dores. A Escritura hoje vai nos falar sobre uma experiência similar. Vai nos falar mais uma vez, lembrando vocês que Pedro tem falado sobre isso, sobre a experiência de dores, sobre a experiência de perseguição nesse mundo. Mas ele vai nos apresentar mais uma vez, trazendo 3 direções e alguns encorajamentos para nós. E essas dores, elas são necessárias e que elas produzem, em última instância, a alegria. Tal como as dores de parto, que são intensas, que são
quase que nós poderíamos dizer incapacitantes, as dores que nós passamos nesse mundo, por causa das perseguições, por causa da proclamação do nome de Cristo, são similares, mas elas têm um motivo e elas trazem glória. É isso que Pedro vai nos apresentar. Nós vamos ver 3 pontos nessa noite, 3 direções que o apóstolo Pedro nos dá. Em primeiro lugar, ele nos chama a não nos surpreendermos por causa das dores, por causa das perseguições que teremos nesse mundo. Em primeiro lugar, ele nos fala, então, para que nós não devemos nos surpreender. Em segundo lugar, ele nos chama a não nos entristecermos por causa das perseguições. E em terceiro lugar, ele nos ensina a não nos envergonharmos das perseguições que sofremos pelo nome de Cristo. Pedro começa, então, essa sessão agora no verso 12 que nós começamos. Vamos hoje até apenas o verso 16. Não se surpreendam, é o que ele nos ensina no verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Somente até aqui. Essa é a primeira orientação. Não estranham, não se surpreendam, não achem que vocês estão vivendo uma coisa que vocês não deveriam estar vivendo. Assim como no parto, nós sabemos, né, que o fim é um fim que vem com dores, é um fim que vem com intensas dores e que, a não ser que seja a cesárea, né, é impossível de fugir delas. Similarmente, nós temos motivos para, quando nós formos pegos debaixo de provações intensas, nós não devemos estranhar ou nos surpreender. Veja como é que ele começa a caracterizar essas provações. Ele fala no verso 12 de uma ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. E eu preferiria a tradução aqui para fins de clareza, provar. Ou seja, em primeiro lugar, nós já sabemos de algum modo, não devemos estranhar que há uma ardente prova. A palavra empregada aqui por Pedro, como ele tem sido, né, sempre vívido nas suas ilustrações, é uma ilustração que ele já trouxe para nós anteriormente. Ele fala dessas provações que nos provam como uma fornalha, como se nós fôssemos um material precioso que é colocado dentro de um forno quentíssimo, com uma temperatura tal que o metal se funde, o metal toma aquela característica incandescente, que ele fica brilhoso, e além disso, o metal ele se torna líquido, mas o forno, esse forno que é completamente ardente, porque tem um fogo ali muito forte, ele tem como objetivo fazer 2 coisas com o metal. Primeiro, provar a sua autenticidade, uma vez que o metal de certa qualidade, ele necessita de um certo calor para que ele se derreta, para que ele entre no seu estado ali de fundição, e também para retirar todas as impurezas que há naquele metal. O fogo, na Escritura, longe do que muitas vezes alguns dos nossos irmãos ensinam, tem o propósito principal nas Escrituras de nos apresentar o juízo de Deus. Quando a gente pede que fogo desça do céu, nós estamos pedindo que Deus traga juízo, que nós vejamos a sua justiça sem freios sendo manifestada. Nesse sentido, portanto, quando Deus nos ensina que nós passaremos ou que nós estamos passando por uma fornalha ardente e incandescente, nós estamos vendo o juízo de Deus sendo aplicado. Nós falaremos mais desse juízo a partir do verso 17 nas semanas posteriores, mas a realidade é que o juízo, quando aplicado para o crente, tem como objetivo essas 2 coisas, como eu apontei. Primeiro, provar se você é verdadeiramente crente. É muito fácil ser crente quando ser crente está na moda. É muito fácil ir à igreja quando a igreja fala aquilo que você quer ouvir, quando todo o seu círculo social está lá, quando a gente está desfrutando de certa paz e harmonia interna e externa.
A grande dificuldade e a prova da nossa fé vem justamente quando nós passamos pelo fogo, pelo juízo, quando nós somos provados. A prova faz o quê? A prova prova. É isso que a gente fazia na escola. Você tinha a sua prova e você tinha que provar que você sabia aqueles conteúdos que você estudou, que você pelo menos decorou. Não é diferente com o Senhor. O Senhor nos envia provas para provar a nossa fé. E ele faz isso para nós mesmos, inclusive. Ele envia as provas duras, não como se ele não soubesse quem é do seu povo, mas para que você, observando como você está sendo, como você está desempenhando nas provas que Deus te dá, para que você tenha ciência da qualidade, do valor da sua fé. Se ela se assemelha ao ouro, um material, um metal precioso, ou se ela se assemelha ao latão, algo sem valor, algo falso, um falso ouro. A fé, além de provar, ou melhor, ser provada pelas provações do Senhor, pelo juízo, pelo fogo das suas provas, a fé também é purificada como ouro. Quando nós passamos, portanto, pelas provas do Senhor, a Escritura nos ensina que é sempre para o nosso próprio benefício. É sempre para que nós sejamos purificados, para que aqueles resquícios de impureza que estão em nós sejam manifestados e lançados fora, consumidos. Vejam se é assim que não acontece na vida dos santos. Quando nós estamos bem, quando não há provações, é fácil nos escondermos pecados. É fácil muitas vezes que nós vivamos na igreja de um modo como se nós estivéssemos aqui de um modo não tão realmente em piedade com o Senhor. Muitas vezes nos tornamos frequentadores de igreja, mas o nosso coração está nas coisas do mundo. Mas o Senhor nos ensina que não. Ele mesmo, porque é um pai, ele disciplina e corrige. E a correção é sempre para o nosso bem. E é sempre para o nosso aperfeiçoamento. Assim como uma criança muitas vezes precisa das varadas, para que ela não vá para o caminho mal e nesse caminho mal morra, peque, se entristeça, é necessário a correção. Assim, similarmente, o Senhor nos prova. Portanto, isso não é estranho. E nós poderíamos pensar que existem quatro motivos principais pelos quais nós não devemos estranhar quando a provação vem sobre nós. Em primeiro lugar, nós temos falado sobre isso e cantamos hoje, no Salmo 1, que há uma diferença, e falamos isso pela manhã, há uma diferença radical entre nós e o mundo. A Escritura nos ensina em João 15, verso 19 a 21, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo. Antes eu escolhi, eu retirei vocês, eu escolhi vocês do mundo. Por isso é que o mundo odeia vocês. E na medida em que nós estamos nessa batalha, não assustem, meus irmãos. Não estranhem. Na medida em que nós nos assemelhamos àquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo, inevitavelmente, enquanto houver mundo e o seu sistema mundano, o mundo nos odiará. Não estranhe você, portanto, se na medida em que você cresce em maturidade na palavra do Senhor, e o seu comportamento é aperfeiçoado, que a sua própria família se volte contra você, com que os seus amigos se voltem contra você, que os seus professores se voltem contra você, que a justiça, uma vez que essa justiça é mundana, a justiça do nosso país não é baseada na palavra do Senhor, que a justiça se volte contra você, porque é uma falsa justiça. É uma injustiça, uma vez que é do mundo. O Senhor nos lembra, não é o servo maior do que o seu Senhor. Uma vez que nós somos, então, a semelhança de Cristo, nós podemos esperar ser perseguidos como ele foi. Em segundo lugar, também, a própria Escritura nos ensina
Pedro nos ensinou. Vamos voltar lá algumas páginas. Talvez vocês tenham até decorado esse versículo quando há alguns anos já, né, atrás, nós observamos essa passagem, 1 Pedro capítulo 1, verso 6, em que vós grandemente vos alegrais. Então ele está falando de uma alegria, mas ele diz, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando aqui de uma herança, no verso anterior, no verso 4, de uma herança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo que a gente não trabalhou para conseguir. E por isso a gente tem alegria indizível, cheia de glória. Essa herança é uma herança perfeita, guardada no céu para nós. É uma herança que não tem fim, é uma herança que não se corrompe, não perde o seu brilho. Mas, apesar de termos essa herança tão maravilhosa guardada para nós, é necessário, como ele disse no verso 6, um pouco, que ainda por um pouco vocês sejam profundamente entristecidos com várias provações. É necessário por quê? Para que a sua fé seja purificada e para que a sua fé seja provada. Há uma antítese, portanto, irreconciliável entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Além disso, as provações elas são necessárias para que nós sejamos aperfeiçoados. E em terceiro lugar, nós vemos com clareza que esse é o destino dos santos no mundo, enquanto o mundo é mundo. Hebreus capítulo 12, verso 3, nos fala a respeito de Cristo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições ou oposições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O nosso Senhor Jesus Cristo suportou a principal das oposições dos pecadores contra si mesmo. E Hebreus nos fala, considerem, se atentem, observem, reflitam nisso, para que vocês não se enfraqueçam, para que vocês não desfaleçam, para que vocês estejam sempre animados. Por quê? Como é que isso me anima? Sabendo que o meu Senhor já passou por uma oposição muito maior do que essa. Como vimos, né, em João 15, também João 13 nos fala que o servo não é maior que o seu Senhor. Meus irmãos, o símbolo mais conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua principal obra, foi a sua cruz. Foi a sua morte vergonhosa na cruz do Calvário. Foi a aparente vitória dos homens que o perseguiam, porque conseguiram naquilo que queriam matá-lo. Por que você acha que a sua vida vai ser muito diferente disso? Por que você espera viver de um modo completamente distinto? Por acaso você é melhor que Jesus? O ditado fala, né, que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Não é um dos melhores dos ditados, eu acho. Mas nesse aspecto é realidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, não pecando, sendo perfeito em todas as coisas, foi odiado até a morte pelos homens. E muitas vezes a gente olha para o nosso próprio comportamento e vê que perseguição está acontecendo e a gente imediatamente pensa, o que eu fiz de errado? A gente vai ver que sim, você pode ser perseguido se for tolo, se você fizer coisas erradas. Mas é possível haver perseguição, e na verdade a perseguição de fato vem quando nós nos assemelhamos a Cristo. Considerem, portanto, uma vez que Cristo já sofreu, que nós que estamos nele também sofreremos. Na medida em que houver ainda pecadores que amam a maldade nesse mundo. E por fim, nós não devemos nos assustar diante das perseguições, porque isso já está profetizado.
Foi profetizado uma perseguição especial para esse povo nesses dias. Que perseguição é essa? Muito brevemente, Mateus capítulo 24. Nós falamos dela em outro momento. Mas observem o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. Mateus capítulo 24, verso 9. Verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Vai falar de um monte de calamidade aqui, só que é só o começo. Onde que as dores se manifestam? Verso 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Somente até aqui. Essa profecia, Jesus Cristo nos ensina que ela se cumpre naquela mesma geração. Ele diz, em verdade vos digo, que muitos que aqui estão ouvindo essas coisas vão ver isso aqui acontecendo. Essa geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. Ele está profetizando um tipo de perseguição tamanha que o mundo jamais viu por causa do cristianismo. Pedro escreve justamente essa carta preparando as pessoas, por quê? Porque ele está escrevendo essa carta aproximadamente aqui 5 anos, 6 anos aproximadamente, ou menos até daquele momento em que a perseguição de fato se concretizaria. Paulo também fala dessa perseguição, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Veja a semelhança, inclusive, vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 3. Verso 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Ele vai continuar falando ainda muito mais. E nós vemos que Paulo escreve muitas das suas epístolas justamente na prisão. O apóstolo Paulo, aqui em conjunto com o apóstolo Pedro, portanto, nos ensina que aquilo que Cristo profetizou certamente iria acontecer e a perseguição, portanto, seria radical, de modo que eles passariam por imensas tribulações e seriam mortos. A palavra nos diz atormentados. Pedro nos fala, portanto, de uma ardente prova. Como se eles, à semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem lançados numa fornalha de fogo ardente. Só que essa fornalha de fogo ardente, de fato, os consumiria. Tiraria a vida de muitos. Deus permitiu essa perseguição na sua igreja para que ela fosse provada, aprovada e ela se expandisse. Nós vamos ver mais sobre essa perseguição ainda no verso 17, que ele vai falar que o juízo começa pela casa de Deus, mas se começa pela casa de Deus, será ainda muito mais relevante, muito pior para aqueles que perseguem o povo. Mas essa é a realidade para aqueles crentes daquela época e uma realidade que não volta de um modo igual. Nunca mais haverá tribulações como houveram para aqueles crentes daquela época, é o que a palavra nos ensina. Ainda assim, o Senhor nos ensina, João capítulo 16, no mundo vocês terão aflições.
mas tenham de bom ânimo, fiquem felizes, eu venci o mundo. Aqueles que querem seguir a Cristo, importa que eles sejam contristados por várias provações. Como um pai que cuida de nós, nos corrige, e como os efeitos do pecado nesse mundo, nós não devemos nos surpreender. Essa é a primeira exortação do apóstolo Pedro, para segurar o nosso coração, porque a primeira coisa que acontece quando a perseguição se abate sobre o povo de Deus é escândalo. As pessoas pensam, não, deve ter alguma coisa de muito errado no que eu acredito, deve ter uma coisa de muito errado na igreja que eu frequento, no meu pastor, às vezes. As pessoas fogem e se assemelham ao mundo, se escandalizam, se surpreendem, acham que alguma coisa estranha está acontecendo. E o apóstolo diz, não se surpreendam. Já estava profetizado. Jesus Cristo passou por isso. Esses sofrimentos são necessários. E são por causa da diferença que vocês têm com o mundo. Mas ele segue, então, nos apresentando a necessidade de não nos entristecermos. Verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Meus irmãos, quando a provação vir sobre vocês, em primeiro lugar, não se surpreendam, mas em segundo lugar, não se entristeçam. O apóstolo vai apresentar aqui algumas razões pelas quais nós devemos ter uma alegria abundante. E a primeira que ele nos apresenta no verso 13 é o fato de sermos participantes das aflições de Cristo. O que significa sermos participantes das aflições de Cristo? Isso aqui foi entendido errado por alguns dentro da história da igreja. Alguns, olhando para versículos como esses, um outro versículo de Paulo que nos fala, que Paulo se considerava feliz por completar as aflições, os sofrimentos de Cristo. Muitos pensaram, então, eu tenho que me afligir, eu tenho que sofrer. E aí começaram a fazer instrumentos de tortura para si mesmos se afligirem como se isso fosse santo, como se batendo no próprio corpo, torturando o próprio corpo, estariam, portanto, sendo participantes das aflições de Cristo, e isso não é verdade. Outros colocaram que nós fazemos isso através das obras. As obras são aquilo que fazem com que a gente participe das aflições de Cristo e por meio delas sejamos salvos também. Isso também não é verdade. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui? Ele está falando das aflições de Cristo que precisam ser completas, que nós nos tornamos participantes dela, mas não está falando especificamente no sentido salvífico ou justificador das aflições de Cristo. Um texto da Escritura não pode contradizer o outro texto. Se a gente contradiz, coloca um texto contra o outro, a gente está entendendo um dos textos ou os dois textos errado. A Escritura nos ensina que Cristo na cruz do Calvário proclamou em alta voz, de modo que todos ouviram, está consumado. Os seus sofrimentos cessaram ali e ele foi ressuscitado em glória. Toda a obra da salvação, todo o sofrimento pelo pecado para a justificação cessou. Nesse sentido, a gente não precisa sofrer para ganhar o céu, nesse sentido. A gente não precisa sofrer para sermos salvos. Mas há um sentido no qual nós nos tornamos participantes das suas aflições. Em primeiro lugar, nós sofremos pela mesma causa que Cristo sofreu. Não no sentido da justificação, mas por causa da verdade, por causa da justiça, por causa da santidade, por causa da glória de Deus. Jesus Cristo sofreu por isso. E nós, na medida em que nos atemos às suas palavras, ao seu ensinamento como nosso mestre, como nosso Senhor, sofremos pelos mesmos motivos. Mas além disso, o que ele está nos ensinando aqui de modo mais claro é que nós somos unidos a Cristo de tal modo que quando nós sofremos, Cristo mesmo diz que ele
é como se ele mesmo estivesse sofrendo. Ele se identifica de um modo tão próximo conosco, ele cultiva uma comunhão tão próxima de nós agora, através do seu Santo Espírito. Nós somos chamados seu corpo e ele, a nossa cabeça, de modo que quando o seu dedo mindinho é afligido, quando as suas costas são cravadas com chicotes, o próprio cabeça sente e fala: vocês estão fazendo isso contra mim. Essas aflições, portanto, não são de um indivíduo isolado, mas é do próprio Cristo, uma vez que é feito contra o seu corpo. Tal como também, na mesma analogia da Escritura, se alguém agride a esposa de um homem, o homem não fala, isso é problema seu, né? Se vira, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Não, o que um homem justo, que ama a sua esposa, que é feito uma só carne com a sua esposa faz? Ele toma a agressão como se fosse a ele mesmo, uma vez que eles são uma só carne. Então ele vai se impor, ele defende a sua esposa, ele vai parar aquela agressão. Jesus Cristo, similarmente, nos fala, portanto, aqui através de Pedro, que quando nós sofremos por causa das provações, das perseguições, por causa de Cristo, ele mesmo está sendo afligido, ele mesmo está sendo alvo daquelas perseguições. E isso é motivo de glória e de alegria para nós. Um comentarista nos diz: é doce e alegre ser partícipe ou participante com Cristo em qualquer coisa. Todos os prazeres em que ele não está são amargos para a alma que o ama. E todos os sofrimentos com ele são doces. As piores coisas de Cristo são muito mais verdadeiramente deleitáveis do que as melhores coisas do mundo. Suas aflições são mais doces do que os prazeres do mundo. As reprovações de Cristo são mais gloriosas do que as honras do mundo. São mais ricas do que os tesouros do mundo. Por quê? O amor se deleita na semelhança e na comunhão. Não apenas nas coisas agradáveis, mas nas coisas difíceis e ásperas, que não tem nada de desejável nelas, exceto essa semelhança. Portanto, esse pensamento é muito doce para um coração possuído por esse amor. O que faz o mundo com o seu ódio, perseguições e insultos por Cristo, se não me tornar mais semelhante a Ele, me dar uma maior participação com Ele naquilo que Ele suportou tão voluntariamente por mim? Veja que quando nós realmente amamos alguém, nós não queremos estar com essa pessoa somente nos momentos bons. Nós nos deleitamos, inclusive, em passar pelos momentos difíceis juntos. O amor se deleita na semelhança, e uma vez que Cristo sofreu, nós nos deleitamos por podermos ser partícipes dos sofrimentos dele, sermos assemelhados a ele nos seus sofrimentos. Mas o amor também se deleita na comunhão, porque na medida em que nós sofremos nesse mundo por causa do nome de Cristo, nós temos verdadeiramente e verdadeira comunhão com Ele. Sabemos por aquilo, ou por um pouquinho daquilo que Ele passou. Isso deu coragem para muitas pessoas. Deu coragem para esses crentes aqui, armados com esse espírito, então, de passar pelas maiores provações nesse período. E continuou dando coragem para muitos crentes passarem pelas perseguições, pelas fogueiras, pelos leões, cantando, louvando e agradecendo a Deus. O primeiro desses mártires foi Estevão, que diante dos judeus, por causa da pregação verdadeira do evangelho, foi apedrejado. E é dito então que ele olha para o céu e vê ali o Senhor assentado na sua majestade. São muitas histórias dos mártires, inclusive temos na biblioteca um livro que fala só sobre isso, histórias dos mártires, o livro dos mártires. Mas de onde que vem essa alegria? Mesmo que tanta dor seja manifestada, não só individualmente, mas socialmente, também na sua família, na sua comunidade, na sua igreja. Primeira razão é porque nós somos participantes das aflições de Cristo. Mas o apóstolo continua na segunda parte do verso,
nos falando, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Essa é a segunda razão. Então nós ficamos felizes porque somos participantes, temos a oportunidade de participar nos sofrimentos de Cristo, como também agora sabemos que na revelação da sua glória nós nos regozijaremos e nos alegraremos. Ele está repetindo mais uma vez o que nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 7 agora. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não permanecerá em silêncio para sempre, mas ele manifestará com clareza a sua glória diante de todo o olho, de modo que aqueles que foram partícipes do seu sofrimento amplamente se alegrarão e regozijarão quando ele se manifestar assim, com toda a sua justiça e com toda a sua misericórdia. E aqueles que perseguiram ao próprio Cristo terão pavor e ranger de dentes quando ele assim se manifestar. Veja que fala na revelação da sua glória. A glória é a excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelência que é pessoal a Ele, que é transcendente em dignidade e em honra, na sua autoridade, nos seus atributos. Uma glória que pertence tão somente ao Deus homem, mediador, conquistador do pacto, e que se manifestará de forma visível a todas as pessoas como um juiz que trará justiça a todos os povos. Jesus Cristo, se identificando com a sua igreja, diz, né? Falando ali para os homens que não deram a ele de beber quando ele teve sede, não deram a ele de comer quando ele teve fome, não foi visitar ele quando ele estava preso. E os homens perguntam: quando foi que nós vimos então o Senhor com sede, com fome, preso? Jesus responde, né, que era o seu próprio povo ali, ele se identificando. Jesus Cristo, então, ele toma para si toda a afronta dos homens e traz justa paga. E para alguns será alegria, e para outros, tristeza. Nós contemplamos a glória de Deus de diversas formas. Contemplamos a sua glória, em especial, pela sua palavra revelada a nós pelo seu Santo Espírito que agora está no nosso coração. E a gente se alegra, de fato, quando a gente tem o vislumbre da glória do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Nosso coração se enche de alegria. Só que a mesma palavra nos ensina que agora a gente vê por parte. A gente tem amostras da sua glória que são dadas graciosamente, mas são parciais. A gente precisa se esforçar muitas vezes para ver essa glória. A gente tem que clamar para ver essa glória, para nos alegrarmos vendo a ela. Mas existirá um momento em que a nossa fé será substituída pela nossa visão. A Escritura nos fala que a fé é um dom excelente, mas é passageira. Tem um momento em que a gente vai conhecer face a face a glória. E então nós nos alegraremos sumamente. Ainda assim, no verso 14, ele nos dá ainda uma terceira razão para nos alegrarmos. Verso 14. Se pelo nome de Cristo vocês são perseguidos, sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Somente até aqui por enquanto. Então ele diz, na terceira razão, se pelo nome de Jesus Cristo vocês são vituperados, essa palavra é um pouco estranha, né? Qual que é a tradução dessa palavra vituperado no original? Repreendidos, insultados, desonrados, reprovados, zombados, amaldiçoados, insultados, culpados, né? Ou culpados de um modo indevido. Quando lançam vergonha, desprezo sobre vocês, quando consideram vocês como merecedores de punição, mesmo que vocês não sejam merecedores, essa é a palavra.
vocês são bem-aventurados, amplamente felizes é o que significa essa palavra, profundamente felizes. Vocês se regozijam. Por quê? Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando, portanto, a gente é perseguido, repreendido, insultado, considerados como merecedores de punição, como culpados, amaldiçoados e insultados, tudo isso, não tendo feito o que os homens mentirosamente imputam sobre nós, os crentes, tendo andado em conformidade com a palavra do Senhor, nós devemos nos alegrar, porque isso é evidência que o Espírito Santo está em nós, agindo. E ele fala do Espírito da glória. Em que sentido o Espírito Santo aqui é chamado de Espírito da glória? Ele é Espírito da glória de Deus, uma vez que ele manifesta a glória de Deus em nós. Veja que há uma distinção, o apóstolo aqui faz uma distinção radical, falando assim: da parte dos homens, vocês são considerados como indignos, sem honra, como a escória do mundo, como pecadores, como malfeitores, como criminosos, como nazistas, como fascistas, como o pior do que há na face da terra. Mas sobre vós está o Espírito que dá a glória, que é detentor de toda a glória e que concede glória, que concede honra, que concede dignidade. Pelo Espírito Santo que nós recebemos a nossa verdadeira identidade e que nós temos, portanto, a glória imputada sobre nós e a honra imputada sobre nós por causa de Cristo, e é o que ele nos considera assim, portanto, por causa de Cristo, de modo que o que os homens podem dizer não nos caracteriza. E às vezes a gente anda preocupado com a opinião dos homens. O temor de homens muitas vezes nos faz pecar, nos faz muitas vezes nos entristecer. Ele fala: não se entristeçam, porque a identidade, a honra e a glória de vocês é concedida pelo Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, o Espírito enviado pelo Senhor. Depois ele diz: quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então ele fala: esse Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da glória, que é detentor da glória e concede, portanto, essa glória ao seu povo, esse Espírito é blasfemado por parte desses. Eles olham as boas obras de vocês que são produzidas pelo próprio Espírito no coração de vocês, que vocês fazem, portanto, e reputam isso como criminoso, como mal. Vejam que o próprio Espírito Santo é blasfemado quando o povo olha para as obras do Espírito Santo que são feitas por nós e dizem então que são obras de impiedade. Mas se alegrem, porque nesse mesmo aspecto o Espírito Santo é glorificado em vocês. Veja que ele é glorificado em nós justamente porque ele nos concede a glória e nós vivemos essa glória. E essa glória, então, quando vista, é motivo de glórias ao Espírito Santo. Nos alegremos, porque quando andamos em boas obras, o nosso Deus está sendo glorificado. Não achem estranho, não se surpreendam, não se entristeçam. Em último lugar, ele diz: não se envergonhem. Verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. O verso 15 e o verso 16 fazem uma contraposição. No verso 15, ele nos apresenta que existem motivos pelos quais a gente pode sofrer, ser perseguido, ser lançado na cadeia, até mesmo morto, mas fruto da nossa própria tolice, fruto do nosso próprio pecado. Ele fala assim: então vocês prestem bastante atenção, e vocês não venham sofrer, padecer como um homicida, como um assassino, como um ladrão ou como um malfeitor. A palavra malfeitor aqui é uma palavra ampla que apresenta toda a quebra da lei de Deus. E nos apresenta até a responsabilidade, portanto, do Estado ou dos nossos governantes civis, das nossas autoridades,
de causar sofrimentos naqueles que matam, naqueles que roubam e naqueles que quebram a lei de Deus. Essa é a responsabilidade das nossas autoridades civis. E a gente tem visto o quanto isso tem se tornado o contrário. Como muitas vezes os criminosos, os ladrões, os assassinos e os que quebram a lei de Deus costumazmente, cotidianamente, como eles muitas vezes são exaltados pelas nossas autoridades. Enquanto aqueles que muitas vezes zelam pela vida, pela propriedade, pela lei de Deus em todos os aspectos, são aqueles que são perseguidos. Mas essa é a função da autoridade, portanto, trazer punição. Então, não sofram assim. Ou seja, ele está falando em outras palavras aqui, quando o mundo perseguir vocês, não respondam o mundo na mesma moeda. Não façam aquilo que o mundo está fazendo contra vocês de um modo injusto, de tal modo que vocês venham sofrer por causa disso. Porque assim vocês vão estar se assemelhando a eles. Só que veja que ele ainda coloca no final, ou como quem, ou como que se intromete em negócios alheios. Esse se intromete, o que se intromete em negócios alheios é uma só palavra. A palavra é composta de duas palavras. Uma é episcopos e a outra remete a negócios. Então, a palavra episcopos, alguns sabem, é aquela palavra que dá origem à palavra episcopal e a palavra também bispo, né? E que é aquele que é supervisor, é aquele gerente, é aquele que é colocado por cima, numa posição de autoridade, e que tem a necessidade de zelar, de cuidar, de vigiar, de organizar, de, nesse sentido, se intrometer, né? Mexer. Só que ele está falando aqui dos negócios de outras pessoas. Pessoas, vamos colocar no português mais simples, pessoas encheridas, né? Pessoas que se intrometem naquilo que não foi chamado para se intrometer. E aí alguns comentaristas aqui tentando aplicar, inclusive, como é que a gente então poderia sofrer por isso? Pensam em várias coisas. Uma das aplicações mais comuns é se intrometer naquilo que não é o seu chamado. E foi aplicado esse texto muitas vezes para os revolucionários, né? Se colocar no governo, na posição de autoridade que você não recebeu o chamado para ser. Fazer revoluções, motins. Mas não apenas isso. Nós sabemos que quando nós nos intrometemos naquilo que não é da nossa alçada, a gente também sofre. Porque a gente tem a represária daquilo. Então ele fala, vocês não devem sofrer por isso. Esse tipo de sofrimento é por causa da sua própria tolice. E não é desse tipo de sofrimento que Pedro está falando. Então, se você é burro, se você é tolo, se você é um jovem maluco, com a ideia na cabeça e uma arma na mão, né? Quer fazer revoluções, ou é um homicida, um ladrão, um malfeitor contumaz, não venha se fazer de vítima e depois falar que você está sendo perseguido por causa de Cristo. Não, você está sendo perseguido porque você é burro. Está sendo perseguido porque você é tolo. Está sendo perseguido porque você não ouviu a palavra de Deus. Então não faça isso. Mas, verso 16, se você padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nisso, nessa parte. Cristão, como Cristo, como aquele que se assemelha a Cristo, como aquele que anda como Cristo. Se você sofre por causa do nome de Cristo fazendo a sua vontade, cristão virou um termo para designar um tipo de religião que abrange, né, quase tudo hoje em dia. Ah, Jesus era um ótimo homem, então sou cristão. Não. Cristão é aquele que verdadeiramente vive como Cristo. E se você padece como Cristo, portanto, não se envergonhe. Sofrer por causa de Cristo não é motivo de vergonha. Às vezes a gente é tentado a se envergonhar. Às vezes a gente é tentado a se envergonhar, inclusive muitas vezes por causa de uma falsa teologia triunfalista.
inadequadamente triunfalista para o hoje, que é proclamado em muitas igrejas, como se o crente não pudesse sofrer, como se o crente não pudesse passar por dificuldades. Aí a pessoa se envergonha, não fala, porque em muitas igrejas é tratado como uma falta de fé. Você está em algum problema, qualquer que seja na sua vida, é falta de fé. Veja que a teologia verdadeira é a teologia da vitória, porque Cristo é rei. E ele promete frutos para os trabalhos do seu povo. Mas, ainda assim, ele nos ensina que isso vem com muitas dores. Tal como nessa época, os cristãos foram perseguidos, mas foram perseguidos para anos depois se tornar a principal, a religião que ganhou verdadeiramente o mundo. Não se envergonhe. Quem tem que se envergonhar é quem é homicida. Quem tem que se envergonhar é quem é ladrão, quem é malfeitor, quem fica enfiando o nariz onde não foi chamado. Mas se você sofre como Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Faça como Paulo, lá na prisão, numa masmorra, no Império Romano, falando uh, que é motivo de felicidade para ele efetivamente sofrer por causa de Cristo. Olhe para o seu sofrimento e, ao invés de com palavras de murmuração, glorifique a Deus, agradeça a Ele porque você está passando por esse sofrimento. Fala, Senhor, graças eu te dou, porque todas essas coisas têm acontecido na minha vida. Porque eu sei que em todas elas a mão do Senhor é manifesta para o meu próprio bem, para o meu aperfeiçoamento, para que eu me assemelhe a Cristo e a imagem de Cristo seja formada em mim. Para que a sua palavra seja eficaz e realmente se torne realidade na minha vida. E que eu vá para o céu, portanto, não como um amante do mundo, mas o amante daquele que me salvou. Não se envergonhe, antes dê graças a Deus. Glorifique a Deus. Porque todas essas dores redundam em glória a Deus, em alegria para nós que o glorificamos. Tal como o parto, como nós começamos falando, né? E agora pode ser para nós aqui uma analogia. Dores fortes, incapacitantes, mas que são motivos de alegria. Porque ali uma nova vida, né? Está vindo agora a luz. A vida, aquela criança que estava sendo gerada no ventre, nasceu. Assim também, quando passarmos por todas essas provações, Deus será glorificado e nós nos alegraremos em glorificá-lo. Senhor, nos capacite, portanto. As perseguições já ocorrem. As perseguições hoje ocorrem de diversas formas. Mas é possível que elas se agravem. Por inúmeros motivos. Sejamos, portanto, ensinados por Pedro a passar por elas com fé. Vamos orar? Senhor Deus, a sua palavra nos convoca hoje a vivermos o nosso cristianismo que nós professamos de um modo radical. De um modo, Senhor, completamente antinatural para aqueles que estão no mundo. Sermos felizes através da dor. Senhor, nos ensina a não estranharmos, a não nos escandalizarmos, a termos alegria e a não nos envergonharmos quando, pelo título cristão, por nos assemelharmos em Cristo, nas suas obras, formos perseguidos pelo presente século. Nos ensine, Senhor, a suportarmos a perseguição e a sairmos dela com alegria, louvor e redundando em glória, pois o Senhor é manifestado. Pedimos que o Senhor nos dê essa coragem e nos torne homens e mulheres completamente capacitados à nossa missão que o Senhor nos tem dado como seus servos. Em nome do nosso Senhor, o nosso cabeça, Jesus Cristo.
Amém.